O Rotary reúne cerca de 1.200.000 pessoas em 35 mil clubes ao redor do mundo. A organização internacional tem como objetivo a realização de trabalhos sociais junto à comunidade. E hoje os nossos convidados do Câmara Entrevista são 2 dos 3 autores deste livro aqui, Memórias dos Rotary Clubes de Jaú. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse movimento aqui no município, né, a história, os objetivos. Então nós recebemos o Luiz Freire Filho, que foi governador no biênio 2004-2005 do distrito 4.480, o senhor Dirceu Barbosa, que é vice-presidente da Academia Jauense de Letras e também responsável pela revisão do livro. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios da TV Câmara. Nós que agradecemos o convite. Bom, tem muito assunto para conversar, né? O livro, olha só o tamanho desse livro. História é o que não falta aqui. Muita história. Muita história, né? Mas antes da gente falar do livro em si, muita gente já ouviu falar de Rotary, mas não sabe o que é. O que é o Rotary, afinal das contas? Olha, o Rotary é uma organização internacional que está hoje praticamente em todos os países do mundo. Como você abriu a tua fala, com mais de 1.200.000 integrantes, e é voltado para o bem-estar social, para projetos humanitários, e ele tem essa característica que poucas entidades conseguiram, de ser centenário. O Rotary já fez 117 anos. Esse termo Rotary, né, o movimento rotário, tem um significado. Sim, Rotary quer dizer rotação, né? E a própria imagem gráfica do nosso distintivo são 24 dentes, né, da roda, que significa 24 horas por dia, em algum lugar do mundo tem um Rotary Club realizando uma reunião, praticando algum ato em benefício da humanidade. Bom, os principais ideais, então, é sempre a realização de trabalhos sociais, educativos, ambientais, tudo que envolva o bem-estar coletivo, né? Coletivo, e passa aí por diversas outras ações que enumerar só para que os teus telespectadores tenham uma ideia. Por exemplo, o combate à poliomielite, né? A paralisia infantil. A introdução dessa vacinação no mundo se deu nas Filipinas através do Rotary. No Brasil veio na época, em 89, se eu não me engano, o Brasil foi dado como erradicada a doença e foi trazida a vacinação para cá através do Rotary. O José Serra, que era o nosso ministro na época da saúde, acabou reconhecendo isso muitos anos depois, e o governo no final acabou assumindo, né, essa responsabilidade, que era uma questão de saúde pública, assumindo essa responsabilidade. Mas a introdução da vacina, tanto no Brasil como no mundo, foi feita através do Rotary Internacional. Bom, o Rotary começou nos Estados Unidos, 1905. 1905, nos Estados Unidos, através de 4 integrantes, né? Hoje nós estamos falando em 1.200.000. Paul Harris, que era a figura exponencial, era um advogado de Chicago, e mais 3 amigos começaram a se reunir, cada um em um escritório diferente, uma casa diferente. Eles faziam esse movimento de rotação, e que muitos dizem que historicamente por isso que veio o nome de Rotary, né? Que eles se reuniam na casa de cada um desses membros. E a partir dali, historicamente também, o primeiro ato do Rotary em prol da comunidade foi lá nos idos de 1906, 7, fazer banheiros públicos em Chicago, né? Foi uma das primeiras, um dos primeiros atos que o Rotary trouxe em benefício daquela comunidade. E a partir daí começou
a se expandir para o mundo. No Brasil veio em 1922. Em 1922, se instalou no Rio de Janeiro, o primeiro Rotary. Em São Paulo, em 1924, né? Foi o Rotary Clube de São Paulo, que hoje gerou uma das coisas mais bonitas, se podemos dizer assim, do Rotary, que é a Fundação de Rotarianos de São Paulo, que fundou o Colégio Rio Branco, as escolas Rio Branco, que é para deficientes vocais, e hoje a Faculdade Rio Branco. Então, o Rotary em São Paulo tem uma história muito grande e muito bonita. Bom, em Jaú já são mais de 80 anos de história de Rotary. 1937 é o ano, né, que marca o início do movimento aqui na cidade. Eu gostaria até de pedir para vocês me explicarem como é que surgiu a ideia do livro, porque são 80 anos de história e a gente não tinha nenhum material histórico aqui na cidade que compilasse, né, toda essa trajetória do Rotary. Esse foi o principal motivo? O motivo foi fazer essa homenagem ao Rotary Club, que hoje nós chamamos Rotary Club Jaú Centro, fazer essa homenagem pelos 80 anos de fundação desse clube aqui em nossa cidade. E a partir daí procuramos algumas parcerias, como o Dirceu Barbosa, que nos revisou, porque é um escritor, tem já toda essa bagagem. Eu e o governador Amin Charur, ele como médico, eu como advogado, fomos só pesquisadores, né? Fomos buscar história, etc. Devemos muito à Fundação Educacional aqui em Jaú, que tem um acervo do jornal Comércio do Jaú, e lá fizemos a pesquisa. Compilávamos, etc., e passávamos ao Dirceu para que fizesse, então, essa revisão do material, e devemos, né, o sucesso desse livro, em grande parte, a esse trabalho do Dirceu. Dirceu, eu imagino que deve ter sido um convite muito feliz, né, em poder participar desse projeto histórico em relação ao Rotary, até porque você ainda, pelo menos, não é membro do Rotary, mas passou a ser um grande, acho que, admirador da história dessa associação aqui na cidade, né? Admirador eu sou, e muito. E passei a ser muito mais a partir dos conhecimentos que obtive através da confecção do livro. Certa noite eu fui ao Rotary para apresentar um projeto de um livro meu, e eis que naquele instante o Freire me convidou, passando a ideia de escrever o livro, né? Eu imaginava que eu fosse fazer uma síntese, enfim, que eu fosse transformar em pequenos textos uma história que é grandiosa, e que é dar um livro comum de 100 páginas. Eu aceitei de pronto, né? Mas depois eu me espantei, falei, nossa, né? Que coisa absurda, porque era muito material, compreende? E eu pensei fazer isso assim. Quando eu comecei a tomar sentido daquilo, eu imaginei que eu não teria jamais como sintetizar aquilo, porque eu ia deturpar uma coisa que era linda, né? Então, qualquer mudança que eu fosse fazer, tentando diminuir o texto, eu iria diminuir o valor da história. Então, não me senti competente para isso. Portanto, o que consta no livro é a verdadeira história do Rotary, né? Com datas, com pessoas, com dados, com ações, porque eu achei assim que eu ia mutilar uma coisa que eu não tinha, que ninguém tem esse direito, né? Então as pessoas que fossem ler esse livro iriam conhecer a verdadeira história do Rotary Club, né? No seu princípio, Rotary Internacional, combinando com os Rotarys da cidade de Jaú. Eu dei uma folhada no livro, ainda não tive a oportunidade de ler ele inteiro, mas dá para perceber que ele realmente é bem detalhado, né? Todos os presidentes, membros, assim, vocês tiveram o cuidado de colocá-lo como realmente um livro até para consulta, né? Sim. Além de ser um livro histórico, é um manual de consulta. Sim. Porque a ideia também, porque o Freire falou de homenagear os 80 anos de Jaú, do Rotary em Jaú.
Claro, isso é ótimo. Porém, eles podiam pensar num jantar, né, numa outro tipo de coisa. Eles pensaram em algo que fosse mais profundo e que fosse eterno, porque um livro é uma coisa eterna. Então, daqui 100 anos alguém vai pegar esse livro na mão e vai ler a história verídica, né? Então, a forma que ele e o Amin encontraram de homenagear esses 80 anos foi, acho que, a melhor forma que eles podiam ter encontrado, né? E, a partir daí, então, a gente procurou transcrever isso numa verdade absoluta, que é o livro, né? É um livro com toda a sua característica, dentro da literatura, dentro da história, todos os fatos contidos estão aí, né? Nada foi tirado, e tudo que consta aí, também nada foi acrescentado, é tudo verdade. Por onde vocês começaram essa pesquisa para fazer essa coleta de documentos? Como a gente disse, já são 80 anos de história, muita coisa às vezes acaba se perdendo. Imagino que foi um trabalho de muita pesquisa, de conseguir encontrar documentos antigos, né, de entender, né, coisas de épocas que vocês ainda não faziam parte, né, não estavam inteirados no movimento. Como foi esse trabalho? Foi um trabalho árduo, mas muito gratificante, como disse o Dirceu. Evidente, procuramos material sobre o Rotary no mundo, Rotary no Brasil, até chegar em São Paulo, até chegar em Jaú. E depois contamos com a biblioteca da Fundação Educacional, que nos foi aberta, cedida, para que nós pesquisássemos através dos jornais, né, do acervo que eles têm, grandioso, dos jornais do comércio do Jaú. E aí fomos retirando os textos, fotografando algumas páginas, né, onde tinham fotos antigas, eventos, e daí fomos fazendo essa composição. E como disse o Dirceu, se fôssemos trazer toda essa história, porque não é só a história do Rotary, é a história da cidade, é a história de Jaú. Se nós vemos, e quem tiver a oportunidade de ler o livro, é a história de Jaú, que nós começamos lá nos primórdios de 37 e viemos até o ano passado. Então, se confunde a história do Rotary com a história da própria cidade. Todos os acontecimentos importantes da cidade de Jaú constam aí, inclusive o nome de prefeito da época, essas coisas todas. Então, é um livro histórico, conforme ele está falando. Convém que quem queira saber do passado de Jaú dê uma olhada no livro, é importante. E a escolha da capa do livro, né? Vocês falaram da questão da história de Jaú, isso fica muito evidente logo na capa. A Igreja Matriz, símbolo maior da nossa cidade, monumento de João Ribeiro de Barros, e o símbolo do Rotary, né, a engrenagem, a roda. Como é que foi feita a escolha da capa? Aí nós contamos com algumas colaborações. Aliás, o livro foi uma grande colaboração, né? Quando nós estamos falando de mim, do Dirceu, do companheiro Amin, nós fomos a ponta do iceberg, né? Então teve muita gente colaborando. E essas fotos são da Valdete Sestari. A foto da contracapa, foi feita por dois fotógrafos amigos, Chiro, que inclusive é pessoa envolvida, é rotariano, e nós então fomos aprimorando através da gráfica, né, até chegarmos a essa representação do que é Jaú, né? Tendo o monumento de João Ribeiro de Barros, a própria Igreja Matriz, que é tradicionalíssima, e a nossa sede na contracapa, a nossa sede atual. Então pegamos 3 momentos da cidade importantes e monumentos importantes e colocamos aí como capa do livro. Considerando também que o monumento, assim como muita coisa que existe em Jaú, esse monumento foi feito pelo Rotary. Eu também não sabia disso, entendeu? O Rotary o construiu, né? Numa homenagem à cidade, numa homenagem ao capitão, enfim, a história de Jaú. Então, é um livro muito interessante. Eu também não sabia disso. Então, acho que muita gente não tem conhecimento sobre...
O nome que se dá à rodovia, que é importantíssimo no estado de São Paulo, é uma sugestão e uma luta do Rotary. De Rotary. Então, são coisas assim, sabe, Bruno, que a gente passa na frente e vê lá escrito Rotary, mas não sabe o significado daquilo. Essa foi uma das ideias também de se fazer o livro, para que as pessoas tivessem acesso a isso. E aí você traz a minha memória do início, né, da nomeação como comandante João Ribeiro de Barros na nossa rodovia, e que o Rotary agora, mais modernamente, se engajou, iniciou a luta pela duplicação da rodovia. Pela duplicação da rodovia, que hoje é realidade, e foi iniciado com o Rotary, lógico, muitos outros parceiros, sindicatos, entidades de classe, etc., mas foi um movimento iniciado pelo Rotary. Quer dizer, confunde realmente a história de Jaú com a história do Rotary em nossa cidade. E falando então especificamente da história do Rotary aqui em Jaú, no comecinho do livro é citado um pouquinho da história do Rotary internacional, né? A vinda do Rotary para o Brasil, mas a maior parte é a história aqui da nossa cidade. Sim. Eu queria que vocês contassem, para quem está em casa, um pouquinho então da história do Rotary aqui em Jaú, esses 80 anos de trabalhos sociais, né? De preocupação social diretamente ligada à comunidade, trabalhos educativos. Eu achei até interessante, como o senhor citou, do Rotary lá nos Estados Unidos, na primeira medida tomada foi relacionada ao saneamento básico, agora você falou sobre duplicação de estrada, então é um trabalho muito amplo que passa por diversos setores relacionados ao bem-estar social. O Rotary tem essa premissa de cuidados com a humanidade, né? E dentro disso passa a educação, uma série de outras atividades como, vamos dizer, fonte maior do trabalho rotário, né? E nós citamos aqui a vacinação da poliomielite, nós temos intercâmbio internacional de jovens, né? Por exemplo, agora, nesse ano, possivelmente mandaremos mais um jovem para o exterior. Recebemos jovens do exterior aqui em nossa cidade, e já são dezenas deles. Temos intercâmbio profissional, né? Mandamos profissionais. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para a Índia, né? Através de um projeto de Rotary. Recebemos aqui os companheiros da Índia. Então, além dessa questão humanitária, nós também temos preocupação com a questão profissional, com a questão educacional, né? Então, o espectro do Rotary é muito grande em abarcar todos os sentidos. Não somos uma organização caritária, né? Voltar naquela história antiga de ensinar a pescar e não dar o peixe, né? O Rotary, em grossas palavras, tem mais ou menos essa filosofia. Então, atuamos em calamidades no mundo. Nós temos hoje a Shelter Box, que são barracas já com todos o equipamento necessário de cozinha, etc., para lugares que foram afetados por terremotos, por exemplo, inundações. Então, o Rotary leva esse tipo de auxílio, né? Essas moradias provisórias para essa população. É uma infinidade tão grande de atuação do Rotary no mundo, e nós fazemos tudo isso, que é muito importante salientar, através da Fundação Rotária. A Fundação Rotária é o braço financeiro do Rotary. Hoje, inclusive, nós estamos com uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Que se nós atingirmos 500 milhões de dólares, né, a Fundação Bill e Melinda Gates coloca o mesmo valor para o Rotary. Então isso mostra, quando você fala de Bill Gates, ele não coloca nenhum projeto dele aonde não seja um parceiro totalmente confiável, né? Não seja um parceiro totalmente confiável. E ele deu ao Rotary essa prioridade,
né, de o Rotary apresentar os projetos, fazer essa arrecadação e ele emparcerar em valores a quantidade que o Rotary arrecadar. Quem são os precursores aqui em Jaú desse movimento? Olha, é difícil dizer, né? É difícil dizer. Nós tínhamos 30 e poucos envolvidos, inclusive essa história está até com uma fotografia dos primeiros rotarianos, quando estava se fundando em 37, nós temos essa fotografia dos rotarianos na escadaria da Matriz. Né? É uma foto histórica que está aí no livro. Então eram pessoas da sociedade. Para ser rotariano você precisa ser profissional, tá? Não importa de que área, mas você precisa ser profissional para ser convidado a ingressar em Rotary. Então nós tínhamos ali um corte, né, vertical das profissões na sociedade. Então você tinha médicos, advogados, engenheiros, comerciantes, você tinha uma representação da comunidade daquela época. E a partir daí, evidente, foi a evolução. Aí veio o Rotary Clube de Jaú Leste, fundado em 69, depois veio o Rotary Norte em 90, em 2001, o Terra Roxa, e temos ainda o grupo de jovens, que é de 18 a 30 anos, que é o Rotaract Clube, que é vinculado ao Rotary Clube de Terra Roxa. O Interact Clube já são de jovens mais jovens, de 12 a 18 anos. Mais novos, de 12 a 18 anos também. Esse é vinculado ao Rotary Clube de Jaú Norte. Mas aí tem uma característica, é importantíssima essa criação dessa consciência de comunidade, de sociedade desses jovens. Só que eles vão para a faculdade. Eles terminam o colégio e vão para a faculdade. Então há uma renovação muito forte em termos de Interact, né? Porque chegam 17, 18 anos, estão fazendo vestibular, passam na faculdade e vão embora de Jaú, e então nós estamos renovando constantemente. Essa é uma das dificuldades do Interactiano, né? De manter o Interact vivo, manter o Interact íntegro. Que na verdade também é um projeto tão social do Rotary quanto é os demais, entende? Sim. Porque ele visa alcançar o jovem dentro de uma premissa rotariana, né? Para que esse jovem coloque na vida dele ações que venham complementar as necessidades do ambiente em que ele está. Aprender, né? Aprender a cidadania, né? Não é esse o objetivo específico, mas ali se dá, aprender a cidadania. Olha, vamos limpar a beira do Rio Jaú, né? E esses meninos, essas meninas se colocam na frente fazendo, olha, vamos fazer numa comunidade uma ação social. Esses meninos se colocam na frente. Então é muito bom, porque já faz crescer com esse sentido de cidadania. Bom, o senhor até trouxe aqui uma colinha com alguns principais pontos da história do Rotary aqui na cidade. O que o senhor apontaria como os principais pontos, né, as principais situações da história do Rotary aqui que seria interessante que as pessoas conhecessem? Um fato pitoresco e real. A primeira ambulância da Santa Casa de Misericórdia de Jaú foi doada pelo Rotary, né? E até hoje o Rotary tem ações junto à Santa Casa, junto ao Hospital Amaral Carvalho, junto às entidades assistenciais, né? Hoje, para que os seus telespectadores tenham uma ideia, nós em 4 entidades temos rotariano na direção, né? Como a PAI, a AMAI, o Promeninas, o Abrigo São Lourenço, né? Tem rotarianos na direção. Então, esse trabalho do Rotary acaba emergindo como muito útil à sociedade, nesse sentido de que o Rotary abraça essas entidades, e não é só de forma hipotética, não, é colocando a mão na massa, trabalhando, mantendo viva essas entidades dentro de Jaú, até pela sua importância socialmente falando. Dando inclusive suporte muitas vezes para elas subsistirem,
através de campanha de alimentos, de cadeira de roda, de medicação, sabe? Bem lembrado. Que são coisas assim que a sociedade não sabe e que só sei porque escrevi o livro, né? Daí a importância do livro. Se as pessoas adquirirem, verão que o Rotary não é um clube de lazer, não é um clube de serviço, na verdade, em prol de todo mundo, né? Porque ele não escolhe, ele diagnostica a necessidade de uma ação em tal lugar, de uma determinada ação, ele vai e realiza, e de uma forma quase que anônima. Por isso que ninguém sabe disso. Não aparece lá no jornal, o Rotary fez isso, o Rotary fez aquilo, tal campanha, sabe? Porque não é esse o propósito. O propósito do Rotary é ajudar, simplesmente. Existe, inclusive, um slogan, né? Servir... Um que eu acho muito interessante é dar de si sem pensar em si. Esse é o que, né? Então. Esse é um dos princípios que está embutido, né, na ideia da organização Rotary. Dar de si sem pensar em si. Então, é essa a ideia. O Dirceu colocou muito bem, né? Essas entidades todas que eu falei tem rotariano na frente, mas ninguém sai lá dizendo, olha, eu sou o Rotary e sou o presidente. Não, ele vai lá e fala, eu sou o presidente de tal entidade, né? Então o Rotary serve como alavanca, para manter essas sociedades no nível de utilidade para a nossa comunidade. Em Jaú, atualmente, são quantos membros, em média, somando os 4 clubes? Olha, eu não tenho esse número exato para te dizer, mas em torno de 80 rotarianos, 15 rotaractianos, né? Como eu disse, o Interact está nessa fase de transição novamente, que acabaram os vestibulares aí, a moçada, a maioria foi para a faculdade, mas normalmente também entre 10 e 15 que compõem o Interact. Para fazer parte do clube, na verdade, é necessário um convite do Rotary, né? Sim, há algum regramento, né? Algum regramento, a pessoa precisa ser admitida, ela é convidada, o nome dela é submetido. Por quê? Porque os integrantes que lá estão precisam saber se essa pessoa tem o perfil adequado, né, para esse tipo de ação. Ela pode ser ótima cidadã, ótimo cidadão, mas para saber se ela tem esse perfil do dar de si antes de pensar em si, né? Mas é sempre a convite de um rotariano. Não há outra porta de ingresso ao Rotary sem ser através de um convite. As pessoas que não fazem parte do Rotary, elas podem colaborar de alguma forma? Sempre, não tenha dúvida, até mesmo participando dessas ações sem ser rotariano. Nós vamos fazer aí um evento numa comunidade, como nós fizemos, por exemplo, na Vila Santo Ivo, há pouco tempo atrás, fizemos um mutirão de limpeza lá na Vila Santo Ivo, e muita gente da comunidade foi nos auxiliar, né? Então, empresas cederam caminhões, máquinas, então nós fomos às casas, as pessoas colocaram o material inservível para fora da casa e tal. Muita gente da própria comunidade ajudava a colocar em cima dos caminhões. É aberto, como é em benefício da própria sociedade, da própria comunidade, não tem o porquê a comunidade não participar de um evento de Rotary. Nós falamos agora há pouco que são 4 clubes aqui na cidade. Por que 4 clubes, né? Como é que surge isso? Já que o ideal é o mesmo para todos, né? O lema do Rotary é o mesmo em qualquer local. Por que são 4 clubes? Como é que a história se desenrolou para chegar nesse cenário? É uma pergunta boa, difícil de ser respondida, mas eu vou tentar sintetizar. O Rotary Jaú, né, que é hoje Jaú Centro, chegou a ter, no tempo que eu comecei a frequentar a Rotary, não era rotariano ainda, chegou a ter 60 membros. Agora, é muito difícil você coordenar
60 pessoas em uma reunião. Que as nossas reuniões são de 1 hora. A reunião preconizada pelo Rotary é de 1 hora. Entre refeição, debate de temas, de assuntos, etc., é de 1 hora. De quanto em quanto tempo são realizadas essas reuniões? Semanalmente. 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 Aqui em Jaú nós temos clube de segunda, terça, quarta-feira e o Rotaract se reúne aos sábados. Então, é muito difícil você coordenar nesse tempo esse grupo muito grande, né? Pela divergência de opiniões, etc. Então, o Rotary Centro acabou criando o Leste, né? Acabou criando o Leste. O Leste também, quando chegou a um número razoável, ou que entendiam razoável, 25, 30, o Rotary preconiza 25 membros no mínimo. Não há um número máximo. Mas você imagina um clube de São Paulo, eu já visitei alguns, na hora do almoço, com 80 pessoas durante o almoço. Como é que você vai debater ideias, como é que você vai trocar ideias com 80 pessoas num ambiente só? É muito difícil. Então, esses grupos foram se formando em número menor, onde dá mais agilidade aos projetos, onde a opinião se torna, não unanimidade, né? Teve um técnico de futebol que falou que unanimidade é burra, né? Toda unanimidade é burra. Mas você debate mais as ideias. E quando você vai a campo, você tem um grupo mais coeso, um grupo mais integrado. Quando com 80 pessoas seria muito difícil você fazer. Certo. Bom, a gente já está conversando aqui há mais de meia hora e ainda tem muita história para contar, né? Muita história para contar. Eu queria até que vocês falassem um pouquinho sobre a questão do livro. Quem se interessar, por exemplo, como é que faz para comprar? Como que acha esse livro aqui das Memórias do Rotary? Olha, como foi um livro, como eu disse, comemorativo e tal, não está à venda nas livrarias da nossa cidade. Até tive uma colocação de um amigo que tem aí uma livraria, pequena livraria, para nós colocarmos lá. Então, quem quiser pode procurar o do seu, ou o meu escritório, ou o próprio Amin Charu, né, para fazer a aquisição desse livro. Na realidade, o livro não foi feito para ser comercializado. Ele foi feito para marcar a presença do Rotary em Jaú, para mostrar aos jauenses a história do Rotary no mundo, né? Então, é essa a importância que eu vejo. Agora, tem muita gente que lê o livro, e já leu o livro e fala, puxa vida, eu vi meu avô aí, meu avô foi rotariano. Foi, seu avô foi rotariano, seu avô fez isso, seu avô fez aquilo. Quer dizer, há histórias aí até de família, né? Há histórias aí até de família. Se nós formos ver, até a história do Jaú, como eu digo, né? A história do Rotary se confunde, se mescla à história de Jaú. Gostaria de pedir para os senhores fazerem suas considerações finais sobre esse trabalho, então, que vocês realizaram, e também sobre, né, como foi todo esse processo, como é que vocês estão avaliando agora que ficou pronto, né? Como que está sendo o feedback das pessoas que tiveram contato com o livro. A questão histórica, conforme falou Freire, é de competência maior dele tê-la feito mesmo, por conta de ter vivido tudo partes daquilo, desde a existência dele dentro do outro, né? Agora, o livro em si, na verdade, até um agradecimento que eu tenho que fazer. Quando fui convidado para escrevê-lo, reescrever o livro dando forma de literatura autónoma, né? Porque a história já existia. Eu, como disse de princípio, imaginei que fosse algo mais condensado. Quando eu vi o volume de coisas, eu assustei. Falei, puxa, mas como eu tinha dito que eu faria, eu tinha que fazer. Então, eu até varei madrugadas escrevendo o livro por conta de que eu estava mais preocupado do que eles dois em deixar o livro pronto, né? Porque eles não iam dizer para mim, se eu estava me pressionar, mas eu me pressionava.
Então, e acabei deixando de lado um outro projeto de livro que eu estava fazendo, priorizando esse aí. E chegou o final, sabe? Quando vi o livro pronto, porque eu escrevia, mandava para eles darem uma olhada, ver se estava dentro do projeto inicial. E sim, e tudo seguiu. Aí foi para a editora. Vendo o livro pronto, eu me espantei de novo. Falei, nossa, mas ficou muito bonito. Então, essa satisfação íntima cobriu qualquer esforço inicial que eu podia ter tido, compreende? Então foi algo assim que eu me senti muito valorizado e me sinto vendo o livro pronto, né? Porque é algo fundamental por se tratar de um documento, compreende? Quando você escreve um livro de ficção, você não se importa tanto com o que você está colocando ali, importa-se com aquilo que você objetiva. Aí não, o seu objetivo é fazer aquilo que precisa ser feito, o que é diferente. Então, dentro desse contexto, ver o livro pronto, para mim, para o Freire, com certeza, e para mim, que não está aqui por conta de ser médico, que está no consultório, não pôde, é uma satisfação muito grande, compreende? Eu já fiz 3 livros, estou a caminho do 4º, pessoal, livros meus. Mas esse também está dentro desses 4, porque é algo, para mim, fundamental, né? Porque deu muito certo o projeto, que eu não imaginava que fosse conseguir, sabe? Tanto êxito assim, as pessoas têm visto o livro, lido o livro, dado retornos muito positivos para a gente. Eu acho que isso nos realiza como pessoas, né? Eles como rotariano e eu como amigo deles e do Rotary. Você vê o entusiasmo de um escritor, presidente da Academia Jauense de Letras, falando sobre o livro. Imagine eu e a Mijaru, né? 2 profissionais de áreas totalmente distintas, realizando esse trabalho, né? Realmente foi muito gratificante, e como eu disse, não só deixar marcado a história do Rotary nesses 80 anos em Jaú, mas também a história da própria cidade, essa mescla que eu disse do Rotary com a própria cidade. Eu espero que seja um trabalho que fique, né, para as futuras gerações, que novos, né, lançamentos sejam feitos com a história do Rotary daqui para frente, porque ela começou há mais de 110 anos e com certeza vai perdurar por outras centenas de anos. Então, eu espero que alguém mantenha viva essa história, agradecendo até a vocês aqui da TV Câmara de divulgarem, colocarem, nos darem a oportunidade de colocar isso para os que acompanham os seus programas. Bom, nós é quem agradecemos a presença de vocês aqui para passar um pouquinho dessa história, né? Estendendo um pouco esses agradecimentos, Bruna, é importante, ele já citou, que a gente faça essa referência à Biblioteca da Fundação Educacional de Jaú, que abriu as portas para que... Está disponível lá o livro, então? Ou não, ainda não? Todo o material que a gente coletou, grande parte foi deles, que eles mantêm vivo até hoje, né? Então essa coleta foi feita através da biblioteca da Fundação. Mas nós doamos, sim, um exemplar, foi um dos primeiros exemplares, nós doamos para... Aí eu vou começar a pedir para vocês deixarem um livro em cada biblioteca aqui da cidade, então, para as pessoas poderem acessar. Já Biblioteca fizemos Municipal. Já fizemos isso, fizemos em todas as escolas. Todas as escolas, levamos um exemplar para todas as escolas do distrito de Potunduva, Pouso Alegre, todas as escolas que nos receberam, talvez algumas tenham ficado para trás, mas em todas nós deixamos uma cópia do livro. Como eu disse, porque é de interesse da população. A gente até comentou que não é o objetivo a venda do livro, mas é interessante as pessoas até terem o conhecimento de onde pode encontrar para consulta, né? Sim. Ir até uma escola ou até uma biblioteca que possa encontrar esse livro. Inclusive, nesse sentido de divulgação, essas coisas nos engrandecem no sentido de que o trabalho está sendo reconhecido, compreende? Porque o objetivo era esse mesmo, divulgar à sociedade o trabalho do Rotary. E divulgar através de onde?
através da TV Câmara, a quem nós agradecemos aqui, e da mídia local, no caso, a revista Etapa fez isso para a gente. As emissoras de rádio também divulgaram, enfim, é nesse sentido. E nesse sentido a gente agradece bastante a todos vocês. Houve um trabalho conjunto que ficou, no nosso parecer, muito bem feito. Bom, gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, a atenção, trazer um pouquinho da história do Rotary, a história de Jaú, né, para quem está em casa nos assistindo. Então, vocês assistiram agora a uma entrevista com o senhor Luiz Freire Filho, o senhor Dirceu Barbosa, que gentilmente vieram aqui à Câmara Municipal para falar um pouquinho desse livro. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcamjaú. Obrigada e até a próxima!